Em seu ensinamento, ele dizia: acautelai-vos dos escribas que fazem questão de andar com amplas túnicas, de ser saudados nas praças públicas, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os lugares de honra nos jantares. Eles que devoram os bens das viúvas e fingem orar longamente, sofrerão a mais rigorosa condenação. Sentado defronte do cofre das esmolas, Jesus olhava como a multidão depositava dinheiro dentro do cofre das esmolas. Numerosos ricos depositavam muito. Veio uma viúva pobre que depositou 2 moedinhas, alguns centavos. Chamando os seus discípulos, Jesus lhes disse: em verdade, eu vos digo, esta viúva pobre depositou mais do que todos os que depositam dinheiro no cofre, porque todos depositaram tirando do seu supérfluo, ao passo que ela tirou da sua miséria para depositar tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver. Palavras do Senhor Jesus. Demos graças a Deus. Vamos orar um instante. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Tua iluminação pelo poder do Espírito Santo. Suplicamos que a Tua palavra fale conosco esta noite. E clamamos que este mesmo Espírito nos auxilie na adesão a esta mesma palavra. Te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Podemos nos assentar um instante. Nós estamos com esta leitura do Evangelho de Marcos, encerrando um bloco literário, não é? Onde nós temos aí descrito um prelúdio da paixão do Senhor. O que é isso? Um anúncio, um pré-anúncio da paixão de Cristo. São os capítulos 11 e 12 de Marcos. É a estadia, entre aspas, né, porque Jesus não fica lá, é o período de ensinamentos de Jesus no Templo de Jerusalém, dentro do templo. Marcos sabiamente divide, né, esse bloco em 3 dias. E Jesus, no primeiro dia, ele entra triunfalmente em Jerusalém, né? Então ele sobe naquele jumento lá, e vai, e o pessoal está aclamando Hosana, e ele entra em Jerusalém, e dali ele desce, vai ao templo, observa o templo, não fala nada, né? Observa como um conhecedor, olha tudo, e depois volta para Betânia. Ele vinha de Betânia. No segundo dia, Jesus entra no templo novamente. São 3 dias, ele vai e volta. Nesse capítulo 11 e 12. E expulsa os vendilhões do templo. E ali, o cenário, né, desse fato, como um quadro, um cenário de fundo, conta-se que Jesus viu uma figueira, procurou frutos nela, não achou fruto e amaldiçoou a figueira. É interessante que nós vamos entender isso no 3º dia, porque Jesus expulsa os vendilhões, vai embora, e no 3º dia ele volta. E no 3º dia ele começa uma série de discussões com os fariseus, na verdade com os escribas, né? Os fariseus estão sempre juntos ali, mas os escribas, uma classe poderosa, com influência muito grande naquele povo. E Jesus ali tem 5 discussões, 5 embates com eles. Coisas que tratam da divindade de Jesus, né, da sua autoridade, sobre o imposto que deve ser pago a César, e mais alguns embates sobre o matrimônio, né? Até os saduceus fazem gozação com a ressurreição, e contam aquela história que todos vocês conhecem, né? Um homem casou, e ele morreu. Aí o irmão dele assume a mulher para lhe dar herança. Eles estão gozando, né? Então Jesus tem esses embates. Mas qual é a intenção nesse prelúdio de Cristo? Esse prelúdio da sua paixão. A intenção de Jesus é revelar que ele é o Messias. Se até então, até o capítulo 10, os milagres e o chamado segredo messiânico, né, onde Jesus pedia para os demônios não falar,
Pediam para dizer, olha, vai, se oferece ao sacerdote, né, e faz o que deve ser feito. Aqui não, aqui Jesus está dizendo, eu sou o Messias. Eu entro em Jerusalém, eu sou aclamado. E não adianta vocês agora vir com embates, suposições, eu sou aquele que devia vir. Para piorar o fato e complicar mais ainda, Jesus ainda conta a parábola dos vinhateiros, não é? Que eles matam o filho do vinhateiro, simbolizado aí no próprio Deus, ou o Filho de Deus. O vinhateiro, Deus, o Filho de Deus, o Filho do vinhateiro. Então Jesus anuncia claramente que ele é o Messias. E para fechar esse bloco, que é um bloco dentro do templo, ou seja, o contexto é plenamente litúrgico, Jesus termina, faz o desfecho desses 2 capítulos com essa história que a gente lê. Ele alerta os seus discípulos em relação aos fariseus. E ele diz assim, olha, vocês estão vendo os fariseus? Eles entram nos templos, querem os primeiros lugares, não é? Entram com longas túnicas. E aí, mais uma vez, eu estou confundindo fariseu com escriba, né? Entram com as longas túnicas, não é? Preferem os primeiros lugares e ainda, para piorar, devoram as casas das viúvas, simulando fazer longas preces e orações. Eles receberão a devida recompensa por conta disso aí. Mas eu estou alertando a vocês que eu sou o Messias. E o contexto, o lugar do templo, não é para acontecer esse tipo de coisa. Não é lugar para farisaísmo. Não é lugar para show. Não é lugar para destaque. Não é lugar para falsa piedade. Não é para isso. E os escribas, líderes de um poder amplo, de influência grande, estavam usando deste poder para quê? Para fazer isso. 2 coisas Jesus denuncia aí no final desse bloco: a vaidade e a hipocrisia. A vaidade porque eles prezavam por coisas externas, túnicas, né? Faixas, enfeites, elegância talvez. Eram aqueles doutos, os formados, os cultos do povo, aqueles que detinham as letras, o poder. Os acadêmicos, e por que não dizer os teólogos da época, os doutores. Então eles, detendo esse poder, faziam com que esse poder, que é um mero poder diante de Deus, não é nada. Eles detinham esse poder e faziam com que esse poder fosse tudo. E usavam desse poder para quê? Para defraudar os pobres, as viúvas, principalmente as viúvas, que são extremamente recomendadas aos cuidados do povo oriental, principalmente o povo judeu. Faziam isso. E isso era uma grande hipocrisia, porque eles fingiam fazer orações, fingiam uma devoção falsa, fingiam um ritualismo que na verdade era tudo obra externa, tudo obra do egoísmo, tudo obra humana e, por que não dizer, diabólica em certo sentido, porque feria todos os princípios da fé e da devoção judaica. Então Jesus está aí, nesse finalzinho, alertando sobre aquilo que é condenável na vida religiosa: vaidade e hipocrisia. E diga-se de passagem, né, temas tão atuais para nós hoje, né? Quantas pessoas têm ostentado isso nos templos? Quantas pessoas têm ostentado vaidade? Não só a vaidade estética, mas uma vaidade espiritual. Em que sentido? Demonstrando poderes, demonstrando devoções, demonstrando piedade, apenas demonstrando. Porque no interior, ou seja, eu não vou nem falar de interior porque seria julgar. No exterior, as suas práticas, fora do templo, como é o caso aqui desses fariseus, não condizem com aquilo que eles estão falando ou tentando transparecer, ou transpassar, ou mostrar para o povo. Mas Jesus não fica só nisso. Jesus piora
a situação desses escribas, porque ele começa, desculpa a palavra, batendo sem dó nesses escribas, porque ele começa relacionando uma série, né, de defeitos, né? Gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas, de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas, ou seja, profanar o culto sinagogal. Gostam de fazer grandes banquetes, e nesses grandes banquetes ocupar lugares de honra, né? E ainda defraudam as viúvas e simulam preces. Esses aí terão a sua recompensa. Aí Jesus piora. Jesus vai para o pórtico das mulheres no templo. Pórtico esse que deviam ali ter acesso às pessoas que não podiam ter acesso, ou seja, as mulheres e alguns homens também, porque ali era o lugar do cofre das ofertas. Conhecido mais como o lugar das 13 trombetas. 13 trombetas, né? Por quê? Porque os cofres tinham forma de trombeta. E ali eram depositadas ofertas específicas. Cada cofre tinha um tipo de oferta. E segundo alguns historiadores, eles eram gravados com letras hebraicas, dizendo: aqui são as ofertas obrigatórias, essa é a oferta para tal coisa, essa é a oferta para tal coisa. E no meio daqueles 13 havia a oferta voluntária. A oferta, né, voluntária, a oferta por ofertar, a oferta generosa. E naqueles cofres apareciam esses benditos escribas, os fariseus, agora sim, os ricos, e jogavam suas moedas, porque ofertar ali, eu não sei se vocês anteriormente, nesse mesmo bloco, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, vocês perceberam que haviam ali mesas de cambistas. Aquelas mesas ali eram justamente para fazer o câmbio com a moeda do templo, porque era uma moeda específica, você não podia, né? Só que essa mulher, ela quebra também o protocolo, que ela oferece um quadrante lá naquele cofre das ofertas. E aqueles outros, com comportamento farisaico, estão ofertando várias moedas. É o tintilar, é o famoso toque da trombeta. Você joga grandes quantias e essas moedas vão batendo e fazendo barulho. E eles com as suas vestes jogando, ofertando, dando dinheiro. E aquela mulher chega, a cena deve ter sido maravilhosa, com apenas um quadrante, Marcos disse. Um quadrante. A menor moeda. Nem poderia ser depositada ali. E Jesus, olhando aquilo, aproveita o que ele acaba de falar para ensinar na prática o comportamento cultico, o motivo, o cerne da vida cultica, a vida da adoração, porque ele está ali no momento de oferta. A oferta faz parte do culto, né? A oferta é algo fantástico no culto, onde nós reconhecemos nossa dependência de Deus. Jesus está no templo e ali é o lugar das ofertas. E essa mulher deposita um quadrante. Jesus fala aos discípulos o seguinte: olha, diante de tantas ofertas, diante de tanto dinheiro, diante de tanto tintilar de moedas, diante de tanto teatro, essa pobre viúva ofertou mais do que todo mundo. Por quê? Aí vem o desfecho desse bloco. Fantástico. Porque agora vai vir um anúncio escatológico, capítulo 13, vai vir a paixão de Cristo. Porque ela ofertou tudo o que tinha para viver. Aí está o segredo do culto. Aí está o segredo da verdadeira vida devocional. Aí está o segredo do seguimento de Jesus. Ofertar a vida na sua plenitude. Não parcialmente. Não o supérfluo. Mas tudo o que temos para viver. O interessante é que esse bloco do capítulo 11 e 12, não sei se vocês sabem, né, quem fez teologia ou quem está fazendo e já estudou teologia do culto, vai aprender isso, que aqui é o prelúdio da paixão, é um divisor de águas no Evangelho de Marcos, onde a primeira parte, que é o anúncio, o ensinamento, a mensagem, a vida de Jesus, já foi descrita, agora vai ser descrita a paixão.
tudo isso aqui foi pegado e aplicado pedagogicamente no nosso culto cristão. O que nós estamos fazendo aqui é a primeira parte do Evangelho de Marcos, a chamada liturgia dos catecúmenos, onde nós estamos falando da vida de Jesus, onde nós estamos pregando sobre aquilo que ele pregou, ensinando aquilo que é o desejo dele, e a partir desse momento, nós vamos começar o quê? A liturgia dos fiéis. O símbolo de quê? Da paixão e da morte de Jesus, que será representado aqui nesse altar, através do seu corpo, do seu sangue, no pão e no vinho, na consagração dos elementos, onde nós iremos ter comunhão com ele profunda e real. Então, aqui neste desfecho, Jesus quer nos dizer o seguinte: que há um culto no templo, que há um zelo pela casa de Deus, que há uma forma de viver para Deus. E essa forma é única, é singular, é a forma que essa viúva viveu, dando tudo o que nós temos. Se o Evangelho e se a nossa liturgia de culto é um sinal ou uma sombra da realidade cultica celeste, nós devíamos ter essa convicção a cada culto, a cada Eucaristia, a cada ceia do Senhor, que um dia nós vamos adorar a Jesus, o Cordeiro de Deus, no culto celestial, segundo descreve Apocalipse, e que lá, naquele lugar, só estarão esses eleitos que fizeram como esta viúva. Ou seja, que encararam a responsabilidade da sua eleição e doaram a sua vida integralmente, não parcialmente. Porque o que nós temos visto na igreja é que as pessoas não têm essa responsabilidade. De quê? De ser integral no culto a Deus. Não somente no culto público, mas no seu culto, que é a sua vida. Não há distinção aqui. E as pessoas têm feito muito isso, né? Uma distinção. Na igreja, eu visto as minhas túnicas, não é? Eu demonstro a minha vaidade, e lá fora não, lá fora eu estou no mundo, não existe isso. O culto é doar tudo o que temos para viver. E aí eu faço uma exortação. Se você tem segurado alguma coisa aí, meu irmão, se você ainda não tem doado tudo, entregue. Porque você, segundo a minha concepção, eu não sei isso, só os olhos de Deus podem ver e julgar, mas na minha concepção, pelo critério e o crivo da caridade, eu quero acreditar que todos aqueles que estão no templo são escolhidos para estar no culto celeste também. Então, se você ainda não tomou para si essa responsabilidade, que tome hoje, ou que renove mais uma vez. As oportunidades não faltam. Está aí o nosso concílio. Porque muitas vezes as pessoas acham que doar tudo é doar um carro, é doar uma casa, é doar um dinheiro. Não, não. Aqui Jesus está ensinando que doar tudo é literalmente doar tudo. Não é doar coisas. Por isso nós vamos orar daqui a pouco. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, nós te damos. Qual é o processo cultico quando nós celebramos? Invocamos a Deus, falamos do seu nome, da sua palavra, fazemos uma recapitulação da história da nossa salvação. Para quê? Para no final de tudo entrar em comunhão com Ele. E isso essa viúva fez, sem saber os mandamentos de cor, sem ter uma teologia profunda, sem ser doutora da lei, sem ser escriba ou farisaica, não importa. Ela cumpriu tudo o que era para ser cumprido, e isso foi simbolizado na menor moeda da época, ou seja, naquilo que nada valia. É isso que Deus quer de nós. É esse o culto que agrada a Deus na nossa santificação. Lembremos-nos de Caim e Abel. Quem não se lembra, naquele culto primitivo lá no Jardim do Éden, onde eles foram ofertar a Deus. E Deus falou assim: olha, eu me agradei de Abel e das suas ofertas,
Mas eu não me agradei de Caim e da sua oferta. O Evangelho vai nos dizer em 1 João capítulo 3 o porquê que Deus não se agradou. Hebreus também vai repetir isso no capítulo 11, no capítulo 12. Judas também vai falar isso no versículo 11. Ele vai dizer que não se agradou porque o coração dele e as suas obras eram más. Ou seja, Deus não aceita a oferta, a coisa em si, a matéria. Não é isso. Deus quer ver primeiro o coração do homem. A doação total, a entrega de tudo. Porque isso é um reconhecimento e uma confiança na palavra que diz que nós em tudo dependemos de Deus. Então, de novo, faço uma exortação. Se você ainda está segurando algo, às vezes não é nem algo material, é uma preocupação, é um medo que te impede de confiar plenamente em Deus, como essa viúva fez, dando tudo o que tinha. Às vezes é a matéria, às vezes é o dinheiro, eu não sei. Mas nós temos muito ainda nesse processo de santificação a entregar a Deus. A entregar os nossos pecados, os nossos ídolos, a nossa arrogância e deixar ali, aos pés dele. Esse é o verdadeiro culto que agrada a Deus. Que Deus nosso Senhor nos ajude então a viver nessa dimensão cultica, não somente no culto público, mas na vida. Doando a Ele tudo o que nós temos para viver, porque Ele é o autor da nossa vida. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nós queremos renovar a nossa consagração, sabendo que somente pelo Teu poder podemos fazê-lo, Pai. Entregamos a Ti a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso corpo, tudo o que temos e o que somos, Pai. Entregamos a Ti, Senhor. Assim como aquela viúva, Pai, move o nosso coração, move a nossa vida, Senhor, a entregar, a se render diante de Ti, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus, Pai, para a glória de Deus Pai, no poder do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor.